eu tinha uma ideia, ou eu tinha essa certeza que serial killer era uma coisa exclusiva de homens. E você estava dizendo que não, né? Não. Olha que interessante. Há muito pouco tempo atrás, vamos botar 20 anos, é pouquíssimo tempo atrás, você achava que psicopata era só homem. Também. Também. Porque associava que a mulher era uma coisa suave. Eu digo o seguinte, a proporção que se diz hoje é 3 homens psicopatas para uma mulher. Para mim, é 1 para 1. Ah, é? Eu acho que a gente não se habituou a identificar a psicopatia feminina, que é bem mais sutil. Do homem é mais escancarada? Do homem é mais escancarada. A gente tem que lembrar que nós somos animais. E o animal, o homem, tem testosterona. Vocês têm uma coisa que a maldade, ela tem uma coisa mais forte, tem uma força física nessa maldade. Entendi. As mulheres são mais dissimuladas. Lembra o seguinte, se lembra aqueles filmes da Idade Média, como é que as mulheres matavam seus maridos? Veneno. Com aqueles anéisinhos, né, que elas botavam o venenozinho. Isso é Exato. psicopatia, gente. É. Vamos lá. Apesar que a outra esquartejou o Yoki, né? Aí já é também um grau de violência física, né? Esquartejar. Olha, ali tinha que ter técnica. É. Eu não sei que curso ela fez, Não, de instrumentadora. Eles faziam isso com animais, né? Eles desossavam animais. Exatamente. Tinha que ter prática para fazer aquilo. Eu primeiro que eu não faria, mas se eu fosse obrigada a fazer, eu ia dizer assim, olha, me mata, porque eu não vou conseguir. E teve outra coisa que falaram, que ela não cortou o pescoço, que normalmente é o que, para a pessoa não ficar te olhando, é a primeira coisa que corta. Não, ela começou pelos membros inferiores. Não, e aí eu fico muito preocupada, Vilela, da gente não estar glamourizando uma perversidade que é injustificável. Claro, não tem justificativa. Porque, mas eu era traída. Ok, isso vai embora. Ser traída, não tem importância, eu não quero mais. Procurar seus direitos. Né? É que nem homem que, tipo assim, mata a mulher. Porque ela me traía. Te trair, não dá mais. Vira a página, vai embora. Sabe? Resolve as coisas. Então, assim, nenhuma selvageria, perversidade pode ser justificável. Concordo. Você conversa com um pedófilo, ele fala assim, não, mas aquela criança tava com uma roupinha, né? Tava de biquíni. Ela podia estar nua. Ninguém tem o direito de abusar de uma criança. O que é isso? Entendeu? Esse discurso de justificar o injustificável está colando na nossa sociedade, no mundo. Outro dia eu vi um troço que alguém falou, tipo assim, mas o ladrão... Aí disse que alguém falou assim, não, mas o ladrão também é o trabalho dele. Ele tem família. É o trabalho dele. Eu vi isso daí. Sabe... Então, assim, vale tudo. A gente tá invertendo as coisas. Eu não tô falando, eu acho que tem gente que rouba por necessidade. Claro. Vem cá, você não pode prender uma pessoa porque roubou a margarina. Que a gente já viu acontecer isso no nosso país, né? Agora, ter direito... Não existe isso, gente. Então, assim... roubar... A gente não pode mais filmar pessoas sendo algemadas. Agora, alguém é algemado por nada? Tirando os erros de preconceito, claro, tem que fazer. Agora, o mesmo erro que a gente... o rigor com que se faz um erro tem que ser punido com o rigor que se faz um crime. Exato. Senão a gente não precisa de justiça. Aí é justiça com as próprias mãos. A gente vai voltar... A barbárie, né? A barbárie, exatamente. Mas então... Homens e mulheres estão sujeitos a psicopatia, com certeza. Serial killer. E aqui no Brasil, a gente tem poucos casos relatados, você acha, dentro do que realmente acontece? Porque nos Estados Unidos parece que é muito mais... como fala? Tem muito mais dados, muito mais estudos, né? Muito mais dados, e tem uma coisa. Nos Estados Unidos eles lidam com isso há muito mais tempo, eles têm códigos específicos para quem é psicopata, quer dizer, são criminosos considerados mais perigosos, têm penas bem mais elevadas, né? Aquele papo que o serial killer, no fundo, ele quer ser pego, é verdade? É um embate
É um embate intelectual com ele não quer ser pego, ele quer brincar de te mostrar quanto você é idiota. Entendi. E ele é grandioso. Ele vai se arriscando um pouquinho mais às vezes para mostrar o quanto ele tá acima. Porque você vê isso nos filmes, né? Exatamente. O tesão, por exemplo. Às vezes ele tá na cena do crime, vendo as pessoas lá e ele lá. Exatamente, do tipo, que medíocres. Eu tô aqui, ó. Eles têm essa sensação. Em 35 anos de consultório, pude observar um padrão comportamental que se repetia. A pessoa estava clinicamente estável, mas existencialmente vazia por dentro. Sintomas e sentido ou propósito de vida são universos bem diferentes. O remédio reduz o ruído mental, mas é o porquê viver que escolhe a música que irá tocar na sua mente. Sem direção, o cérebro repete sem refletir as ações em um modo automático. Com direção, a atenção e a motivação se alinham. Pensando nisso, criei uma trajetória existencial que une neurociência, psicologia do sentido e práticas de vida. Tudo num protocolo educativo que não substitui consulta ou terapia, mas com certeza soma na sua caminhada por felicidade autêntica. Eu vou abrir uma aula gratuita sobre os 11 pilares do propósito. Se isso faz sentido para você, se inscreva. Vamos te mostrar que existe um mapa possível para fazer a sua vida sair do vazio existencial. Estar bem é bom, mas estar vivo e feliz é muito melhor.